Quero estar neste momento cumprimentando a todos os amados irmãos e amigos em Cristo Jesus, com a paz do Senhor. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quero convidar você, que ainda não se inscreveu no nosso canal, a se inscrever. Quando você receber o link do nosso vídeo no YouTube, no Twitter, no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp, abra o vídeo, ao lado dele está escrito se inscrever, clique em cima, é muito simples, pois o nosso canal é um canal com quase 600 vídeos, palestra na área de família, casais, somos palestrantes. Se precisar nos convidar para a sua igreja, é só nos ligar, tá bom? 015 11 9419 80 830. Palestra também na área de seitas e heresia, mensagens, louvores no nosso canal do YouTube. Também o resumo da Escola Bíblica toda semana como esse. Hoje vamos falar sobre o sistema de sacrifício, lição de número 10, aonde os detalhes do sacrifício que Israel fazia no templo, no altar, vai nos levar e nos mostrar o sacrifício perfeito de Jesus na cruz do Calvário, pela minha alma e pela sua alma. Antes de entrarmos na aula, temos alguns versículos de parâmetro, Levítico 6, 8 ao 13, Hebreus 10, 4 ao 10, ofertas de holocausto, Levítico 6, 14, 23, a oferta de manjares, e Levítico 7, 11, 21, a oferta pacífica. Ainda Levítico 6, 24, 30, a oferta pela expiação do pecado. E Levítico 7, 1, 10, a oferta pela expiação da culpa. E Levítico 16, 1 ao 23, o grande dia da expiação. É o dia que a igreja, a noiva de Cristo, aguarda, aonde o Senhor fará a redenção para todo sempre da humanidade, os livrando do pecado, aonde deixaremos esse corpo corruptível para estarmos para sempre com o Senhor na glória. O nosso textuário está baseado em Romanos 3, 25, que nos diz assim a palavra de Deus: sendo justificado gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs para propiciação pela fé no seu sangue, para demonstrar a sua justiça, pela remissão dos pecados, dantes cometidos sobre a paciência de Deus. A verdade prática diz: Jesus Cristo executou na cruz o sacrifício perfeito, obtendo, por meio de seu sangue e de uma vez por todas, a redenção eterna para todos os que crê nele. Nossa aula está baseado no texto de Levítico 1, versículo 1 ao 3, Levítico 2, do 1 ao 3, Levítico 3, do 1 ao 2, Levítico 7, do 1 ao 2 e 1 João 2, 1 e 2. Nos diz assim a palavra de Deus: e chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhe: quando alguém de vós oferecer oferta ao Senhor, oferecerei as vossas ofertas de gado, de vaca e de ovelha. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem mancha, à porta da tenda da congregação. A oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Levítico 2, 1 ao 3. E quando alguma pessoa oferecer oferta de manjares ao Senhor, a sua oferta será de flor de farinha. Nela deitará azeite e porá o incenso sobre ela. E a trará aos filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado da flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E ao que sobejar da oferta de manjar, será de Arão e de seus filhos. Coisa santíssima é, e de ofertas queimadas ao Senhor são. Levítico 3, 1 ao 2. E se a sua oferta
de sacrifício pacífico for oferecida de gado macho ou fêmea, a oferecerá sem mancha diante do Senhor. E porá sua mão sobre a cabeça da sua oferta, e a degollará diante da porta da tenda da congregação. E os filhos de Arão, os sacerdotes, espargirão o seu sangue sobre o altar em roda. Levítico 7, 1, 2. E esta é a lei da expiação da culpa. Coisa santíssima é. No lugar onde degolarem o holocausto, degolarão a oferta pela expiação da culpa. E o seu sangue se espargirá sobre o altar em redor. 1 João 2, 1, 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Este é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Glórias a Deus. Jesus é o sacrifício perfeito de Deus e é o que expiou o pecado de todo o mundo, de você que nos ouve, daquele que nascerá, das próximas gerações. Basta que reconheça o seu sacrifício. Na introdução da aula de hoje, antes de ser uma resolução de Moisés, o sistema de sacrifício estabelecido em Israel foi ordenado por Deus. Os livros de Êxodo e Levítico apresentam com precisão as instruções sobre como eles deveriam ser apresentados a Deus dentro do tabernáculo. Nesta lição veremos como esse sistema foi praticado e desenvolvido até que chegasse a supremo e suficiente sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a expiação do Calvário. Tópico 1. A oferta voluntária, o holocausto. Levítico 1, 1 ao 3. O conceito de holocausto. Vamos saber agora de fato o que é o holocausto. A palavra holocausto no hebraico, arashi, significa levantar, fazer, subir, que acende. Ou seja, o cheiro, o que queimava, subia diante do Senhor. Vimos esse conceito em lições anteriores, mas em relação ao altar do holocausto, aqui estamos analisando a apresentação do próprio sacrifício de holocausto. Nesse sentido, essa oferta era apresentada pelo sacerdote no altar, de onde um cheiro suave subia às narinas de Deus. Era um modo antropomórfico, isto é, uma figura tipicamente humana, para referir-se a Deus. Hoje não é mais sacrifício, hoje não é mais holocausto. O que é que sobe às narinas de Deus? A nossa oração, as nossas súplicas, os nossos clamores é o que chega diante de Deus hoje. O que era a oferta de holocausto? Basicamente, a oferta apresentada no altar do holocausto podia ser de animais como boi, ovelha, cabra, pombinhos ou rolinha. Cada vítima era queimada no altar. Era um tipo de sacrifício que apontavam para a vítima perfeita, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João 1,29. Foi o que João Batista disse no batismo. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o único que tira o pecado. Ele é o único que perdoa o pecador. Ele é o único que podemos entrar no céu através dele. Não existe Maria, Pedro, João, Paulo, Tiago, Mané, Buda, Confúcio, Maomé, Zoroastro ou qualquer outro que seja líder religioso ou santo que foi inventado pela história das religiões. Ninguém pode fazer nada. Todos morreram e estão aguardando o juízo ou a ressurreição do justo. Mas Jesus é o único que desceu do céu e ao céu subiu e é o único que pode perdoar os nossos pecados. Se você tem procurado outras formas, outras pessoas, esqueça, mude a sua direção e olhe para o Calvário. Ainda temos versículos bíblicos como Isaías 52, 13 ao 15, Filipenses 2, 5, 8,
e Hebreus 12, 2 ao 3. Uma oferta voluntária. A oferta tinha um caráter voluntário. Levítico 1, 3. O objetivo do holocausto era que Deus aceitasse o ofertante. Essa aceitação dependia da oferta apresentada pelo sacerdote ser aceita diante de Deus. Assim, o ofertante colocava a mão sobre a cabeça da vítima a ser sacrificada, transferindo para si os benefícios do sacrifício, a expiação dos pecados. O animal era imolado fora da tenda e em seguida conduzido ao altar dos holocaustos. Então assim acontecia a oferta para apagar ou encobrir, propriamente dito, que essa oferta não apagava o pecado do ser humano que se apresentava diante do sacerdote. O que apagou de fato foi o sacrifício da cruz do Calvário que Cristo fez, que veremos logo mais adiante. O sacrifício de Cristo foi um holocausto agradável ao Pai. Dois textos bíblicos expressam essa verdade. Efésios 5,2 diz: Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus, em cheiro suave. E também Hebreus 9, 13 e 14. Porque se o sangue dos touros e dos bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os imundos os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo. Trata-se, pois, de uma imagem perfeita de como fomos reconciliados com o Pai, mediante o sacrifício de seu amado Filho. 2 Coríntios 5, 19. Você pode, na sua casa depois, ler esses versículos que damos aqui, pois é muito importante para que você conheça de fato o sacrifício. Tópico 2. A oferta de manjares. Levítico 2, 1, 3. O significado da oferta. Essa oferta representava a gratidão do hebreu pela fecundidade da terra. Ele tirava os cereais comestíveis e oferecia ao Senhor como um sacrifício de manjares. Essa imagem nos fala de como devemos apresentar o fruto do nosso trabalho diante de Deus. Não podemos nos apresentar perante Ele de mãos vazias. Mateus 25, 14 ao 30. Essa é a ordem do Senhor. Precisamos sempre ter algo a oferecer ao Senhor. Mas isso não significa simplesmente dinheiros, ou posses ou bens. A nossa vida, a nossa oração, o nosso louvor, o nosso culto sincero, a nossa gratidão ao Senhor. Mas se você tem a sua oferta, se você tem o seu dízimo, isso também deve ser oferecido ao Senhor, porque também é mandamento do Senhor com promessa de bênção para aqueles que observam o que o Senhor nos manda. Como era a oferta de manjares? Essa oferta também era chamada de festa das primícias. Levítico 2, 12 ao 16. Ela compunha-se de grãos novos e macios, colhido na primeira colheita. Essa oferta também era feita de farinha fina misturada com azeite. Sabemos pela Bíblia que o azeite é um dos símbolos do Espírito Santo. Isso encontra-se em Zacarias 4, 2, 6, Êxodo 30, 31. Essa oferta faz-nos lembrar da importância de vivermos uma vida dependente do Espírito Santo, que possamos, na força do Espírito, fazer as mesmas obras que o nosso Senhor fez. Atos 10, 38. Se nós deixarmos sermos guiados pelo Espírito Santo, seremos uma bênção na obra do Senhor e seremos usados com poder e glória como foi o Senhor. O próprio Senhor Jesus disse que nós faríamos obras maiores do que Ele fez. Se não está acontecendo, o problema não está com Deus, o problema não está na sua palavra, o problema está em mim, está em você. A oferta aponta para um alimento espiritual. A palavra de Deus diz que o nosso Senhor é o pão vivo que desceu do céu, o trigo que foi moído para se tornar o nosso alimento espiritual. João 6, 33 ao 35. Jesus mesmo relata isso. Logo, da mesma forma que Israel obedeceu a ordenança divina de apresentar a oferta de manjares diante de Deus, nós somos instados por Cristo a alimentar-nos dele. O testemunho do Senhor
é verdadeiro. João 5, 38, 28 nos fala exatamente das ordenanças que o Senhor Jesus colocou à sua igreja, a mim, a você, porque nós somos a igreja. Não é a parede, não é o templo. A igreja, ela é composta de membros, e membros do corpo de Cristo, eu e você. O subsídio teológico diz que o próprio cerne da relação do concerto, comunhão entre o Senhor e o seu povo, é o meio da sua realização inicial de Levítico, onde, com respeito aos holocaustos, o Senhor diz: a porta da tenda da congregação, a oferta, trará para que o homem seja aceito perante o Senhor. Levítico 1:3. O fato de o concerto entre o Senhor e Israel ter sido modelado, segundo os pactos do Antigo Oriente, próximo em forma e função, permite-nos entender com clareza incomum a miríade de detalhes relacionados ao culto do Pentateuco. O sacrifício e as ofertas tinham o objetivo de demonstrar a sobrevivência de Israel, expiar as ofensas contra o soberano, o Senhor, e refletir a harmonia e a índole pacífica da relação estabelecida ou restabelecida, que teríamos com o Senhor a partir do sacrifício, a partir do momento que a nossa vida estivesse realmente diante do Senhor em espírito e em verdade. O holocausto e a oferta de manjares, Levítico 1:2, serviam para identificar o ofertante como servo do rei, servo que não ousava chegar diante dele de mãos vazias. As ofertas pelo pecado e pela culpa, Levítico 4:5, serviam para restabelecer uma relação que fora rompida por causa da desobediência do servo. Elas eram a sua recompensa a um senhor ofendido. As ofertas pacíficas ou de comunhão, Levítico 3, constituíam expressão da ação de graça pelo vassalo a um estado de comunhão que atualmente existia. Era testemunhos voluntários e não obrigatórios de um coração cheio de graça e louvor pela bondade do Senhor. Então a oferta, tanto de manjares como pacífica, ela era um grande marco na vida de Israel, como algo que mostrava o respeito que Israel tinha por Deus, a honra que Israel deveria ter a Deus e a exclusividade da adoração unicamente ao Senhor Deus dos céus e da terra. Com a igreja não é diferente. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário abriu-nos a porta da comunhão com Deus, a qual nossos pais haviam perdido no Éden, a qual os pecados nossos faziam a separação de Deus, como diz o profeta Isaías 59, versículo 2. Os vossos pecados fazem separação de mim e vós, porque Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. É isso que precisamos compreender. Deus ama o pecador, mas não aceita o pecado. Deus não pode estar diante do pecado. E o pecador jamais verá a Deus. Somente através da remissão do sangue, como acontecia no sacrifício e aconteceu no Calvário, foi que tivemos acesso a Deus, e o véu do templo, que separava o Santo dos Santos, rasgou para dar a mim e a você o direito de estarmos à presença do Senhor. Mas para isso, precisamos reconhecer o sacrifício de Jesus. A oferta pacífica, tópico 3, sacrifício pelo pecado e o dia da expiação. Levítico 3, 1, 2 e Levítico 7, 1, 2. O que era a oferta pacífica? Era um sacrifício em que o ofertante imolava o animal, tirando porções especiais e separando-as do sangue e da gordura do animal. Em seguida, o sacerdote espargia o sangue do animal imolado ao redor do altar, em sinal da propiciação,
pela vida do pecador. Depois, os miúdos do animal eram queimados no fogo do altar. E assim, tanto o sacerdote quanto o ofertante e sua família comiam a carne nobre do animal imolado. Levítico 2:8 ao 13, 16, 17. Esta oferta significa literalmente um presente oferecido a Deus e denotava a comunhão e a fidelidade do ofertante com o Pai. Porque essa oferta ela era especial, tanto para quem ofertava, como para o sacerdote e os seus filhos que participavam. Era uma oferta realmente que mostrava a nossa gratidão a Deus, né? É por isso que Paulo, aos Romanos capítulo 2, ele diz: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis a Deus a vossa oferta como sacrifício vivo e agradável a Deus. Porque Deus se agrada de um coração quebrantado, contrito, verdadeiro, voltado para Ele. A simbologia da oferta pacífica. A oferta pacífica apontava para a nossa reconciliação com o Pai. A palavra de Deus mostra que o nosso Senhor proveu a paz entre o homem e o Criador, porque foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse, e que, havendo por ele feito a paz, pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra, como as que estão no céu. Colossenses 1:19 e 20. O sacrifício de Cristo reconciliou tudo com Deus. E é o único que reconcilia, tá? Não adianta promessa, não adianta vela, não tem reencarnação, não tem purgatório, não tem perdão após a morte. É agora, é hoje, é nesse momento que precisamos estar ligados em Cristo, porque só assim ouviremos o toque da trombeta. Só assim iremos para o céu, tá? Não é através de Maria, tá? De ninguém, tá? Não é o pastor, não é o padre. Ninguém leva você a Deus. Ele nos aproxima e nos mostra como adorar a Deus. Mas para chegar a Deus é reconhecendo e obedecendo o Senhor. Isso demonstra que o Senhor foi a oferta pacífica para reconciliar-nos com o Pai, tornando-se assim a nossa paz. Isaías 9:6. Cristo nos reconciliou com o Pai. Como eu disse, havíamos perdido este elo. O que era a oferta pelo pecado? Diferentemente das outras oferendas, a oferta pelo pecado e pela culpa era obrigatória. Ela identificava a natureza pecaminosa do homem ou de alguém que necessitava apresentar a Deus algo por seus pecados. Esse sacrifício era feito fora do arraial. O animal teria de ser imolado fora do acampamento hebreu. A Bíblia mostra que nosso Senhor Jesus foi morto fora de Jerusalém, fazendo-se pecado por nós. 1 Pedro 2:24. Ainda que não havia pecado pelo Senhor, ainda que não havia nada que desabonasse ao Senhor, ele se fez pecado. Ele não se tornou pecador. Tomou o meu lugar e o seu lugar. O grande dia da expiação. Levítico 16 narra o mais importante dia para o povo judeu, o dia da expiação, o dia em que todo judeu deveria observar um jejum e não fazer qualquer trabalho. Esse dia é ainda hoje observado por eles como Koashim Kippur, o dia do perdão, o dia da expiação. Era a data em que o sumo sacerdote apresentava um novilho por si mesmo e por sua família. Levítico 16:6. E um bode pelo povo. Levítico 16:7 ao 10. No Santo dos Santos, aspergindo o sangue das vítimas sobre o propiciatório. Levítico 16:11 e 19. O rito representava a mais importante oferta pelo pecado de toda a nação. Esse rito aponta para o nosso grande dia da expiação no Calvário, quando Jesus Cristo, nosso Senhor, exclamou na cruz: está consumado. João 19:30. Aqui foi a vitória minha. Aqui foi a nossa vitória. E a derrota do diabo. O diabo fez de tudo, através dos religiosos da época, sacerdotes, escribas e fariseus, para que Jesus morresse.
Só que mal sabia ele que a morte de Jesus não era o fim, mas o começo. Aqui está a minha redenção e a sua redenção. Basta que obedeçamos ao Senhor. Subsídio de vida cristã. Em certo sentido, o Senhor foi morto pelos executores romanos. Pedro disse: vós o mataste, crucificando por mão dos iníquos. Atos 2:23. Mas em outro sentido, ele não foi morto, pois entregou voluntariamente sua vida. Jesus disse: por isso, o Pai me ama, porque dou a minha vida para torná-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para torná-la. Esse mandamento recebi do meu Pai. João 10, 17, 18. Nós falamos, no sentido figurado, que Jesus morreu, que os escribas fariseus o mataram, que os romanos mataram. Mas isso é numa linguagem literal. Mas nós sabemos que Jesus já havia dado a sua vida antes mesmo da fundação do mundo. Paulo recebeu essa revelação aos Gálatas e disse que antes da fundação do mundo o cordeiro havia sido morto. Pilato disse: olha, eu tenho poder para soltar. Jesus disse: nenhum poder teria se do alto e não fosse dado. Se eu quiser, eu rogo ao Pai, e uma legião de anjos vem e me solta. Mas ninguém tira a minha vida. Eu a dou voluntariamente. Jesus deu a vida dele por você. Reconheça isso. O Senhor morreu voluntariamente. O pastor entregando a vida pelas ovelhas. Que coisa surpreendente. Ninguém morria de boa vontade no sacrifício do Antigo Testamento. Nenhum cordeiro, bode ou ovelha jamais rendeu espontaneamente a vida. Mas Jesus fez isso por nós. É maravilhoso poder afirmar: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ou seja, ninguém estava matando Jesus. Ele pegou o espírito dele e entregou na mão do Pai. Ele estava realizando o sacrifício. Antes de entregar sua vida, Jesus perdoou os inimigos. Deus salvou um ladrão arrependido. Cuidou de sua mãe. Terminou a obra que Deus lhe dera para fazer. Hoje devemos seguir o exemplo de Cristo e perdoar nossos inimigos, pois é possível que venhamos morrer ainda hoje. Não queremos encontrar o Senhor tendo alguma coisa contra quem quer que seja no coração. Queremos chegar à hora da nossa morte havendo compartilhado com os outros a salvação. Ou seja, não podemos guardar mágoa no nosso coração. Se você não consegue perdoar, o Evangelho de João, no primeiro Evangelho de João, no capítulo 1, 2 e 3, você vai ver que quem não perdoa não é perdoado. A oração do Pai Nosso diz: perdoa os meus pecados assim como eu perdoei. Se você não consegue perdoar, lamento te dizer, você pode ficar fora do céu. E não é o pastor Paulo, é a palavra de Deus. Conclusão. Nessa lição vimos o quanto era complexo o sistema de apresentação de oferta para diversos pecados e o dia anual de expiação em que o sumo sacerdote apresentava a oferta pela nação inteira. Mas a palavra de Deus mostra-nos que o sacrifício único de Cristo no Calvário foi suficiente para pagar os nossos pecados. 2 Coríntios 5:21, 1 Pedro 3:18. Valorize a graça de Deus e alegre-se no Espírito Santo, porque este presente foi dado por ele a nossa salvação, a nossa redenção. A cruz do Calvário, o sacrifício de Jesus. E é isto que a palavra de Deus nos ensina a valorizar. Amém? Deus abençoe a todos. Não está inscrito no meu canal? Se inscreva, digite paulo.delanhese, compartilhe os nossos vídeos com seus amigos do WhatsApp. Peça para eles se inscreverem, peça para eles também compartilhar e enviar aos seus amigos. Um grande beijo no coração de cada um. Amém?